O homem e o cavalo têm uma história longa e muito próxima, que remonta a milênios. Os cavalos desempenharam um papel fundamental na história da humanidade, desde seu uso como transporte até seu uso em guerras. A domesticação dos cavalos mudou a história da humanidade de várias maneiras. Os cavalos ajudaram a expandir as comunicações e comércio, aumentando a mobilidade das pessoas, além de servirem como animais de carregar cargas e animais de trabalho em geral. Além disso, os cavalos também foram essenciais para as conquistas militares, através de batalhas como cavalaria, transporte e como animais de carga. Puro sangue árabe, que é conhecido como um dos cavalos mais bem-sucedidos da história. Os pura sangue árabes são muito bem conhecidos por ser rápidos, elegantes e belos. Há muitas características que os diferenciam de outras raças de cavalos. Primeiramente, os pura sangue árabes são altos, finos, magros e possuem um comprimento e estrutura única, com longos pescoços, uma silhueta curvilínea e movimentos muito elegantes. A origem do pura sangue árabe remonta à Idade Média, quando cavaleiros árabes ou amazônicos usavam esses cavalos na cavalaria. Mas a sua origem é um tanto misteriosa. Muitos acham que os pura sangue árabes remontam aos cavalos domésticos da região do Cáucaso ou do Oriente Médio. Então, além de serem conhecidos por serem muito bonitos e elegantes, os pura sangue árabes foram usados em diversas funções ao longo da história. Inicialmente eram usados em cavalaria, mas ao longo do tempo começaram a ser usados em caçadas, competições, equitação, trabalho a campo e muito mais. Os pura sangue árabes são especiais por sua beleza e elegância, e ao mesmo tempo são conhecidos como animais com excelentes capacidades e temperamento. Não há dúvidas de que são cavalos excepcionais. O cavalo quarto de milha é muito popular no Brasil. É reconhecido por sua aparência bonita e elegante, mas também por sua excelente inteligência e facilidade de treinamento. Além disso, eles são altamente valorizados pela indústria de cavalo e os garanhões desse tipo são um dos mais procurados do país. O cavalo quarto de milha tem sua origem no campo, nas fazendas brasileiras. É um cavalo caipira, que foi resultado da mistura de várias raças de cavalos nativos. Durante muitos anos, esses animais foram usados em atividades de trabalho. Vou falar sobre várias características do cavalo quarto de milha. Eles são cavalos com postura bem compacta, se comemorando ao pequeno tamanho. Eles são animais poderosos, com braços fortes, musculosos e boas pernas traseiras. Além disso, são cavalos inteligentes e de fácil treinamento. Em atividades de trabalho, o cavalo quarto de milha também tem um grande papel no mundo do esporte e da moda. Muitos cavalos dessa raça são usados em moda western, competições de reining, polo e outros eventos. Eles também são bem requisitados como animais de companhia. Que o cavalo quarto de milha é uma raça de cavalo brasileira que está ganhando mais e mais espaço no país. Seu desempenho em várias atividades faz com que ele seja um cavalo muito popular, não só no campo, mas em outros setores da sociedade. O cavalo puro sangue inglês teve origem na Inglaterra, como o nome sugere, na região da Inglaterra chamada da Terra dos Kent, no século XIV. Os cavaleiros usavam este tipo de cavalo para a guerra por serem resistentes e fortes. Algumas características do cavalo puro sangue inglês são o pescoço longo e arqueado, as patas fortes e sólidas e a largura considerável dos ombros. Os olhos do cavalo são grandes e expressivos e o crânio é largo e grande. A cauda do cavalo também é bem larga. A diferença principal entre os cavalos inglês e os andaluz é a estatura. Os cavalos inglês foram usados como animais de guerra, mas a partir do século XVI começaram a ser usados em desportos, como o salto, o que se tornou a principal função do cavalo inglês ao longo dos anos. Eles são também usados em equitação de salão e em outros desportos de salão, e também são usados em filmes e em desfiles de cavalos. Enfim, o cavalo puro sangue inglês é uma das mais antigas e conhecidas raças de cavalo no mundo. Mesmo hoje em dia, ainda são usados em vários tipos de atividades e conseguem impressionar com sua beleza, elegância e habilidade. Será que você pretende ter um dia? A raça Appaloosa é bem interessante. Os criadores da raça Appaloosa foram os Nez Percé, um povo indígena que vivia no norte dos Estados Unidos. Eles tiveram um papel importante na história americana e ajudaram a criar os cavalos Appaloosa, que eram perfeitos para a vida de campo e a busca de alimento. Então vamos falar sobre as características específicas da raça Appaloosa. Eu adoro falar sobre isso. Primeiro, eles são muito resistentes, fortes e excelentes para trabalho de campo.
Também são excelentes animais de montaria, muito bons para andar por longos períodos. Eles também são cavalos inteligentes e fáceis de treinar. Um dos aspectos mais únicos da raça Appaloosa é sua pele, com as chamadas pintas. A pinta não só é bonita, mas também é única para cada cavalo. Além das pintas, a outra característica bem famosa da raça Appaloosa é a prata nos pés. Não todos os cavalos Appaloosa têm a prata nos pés, mas a prata é bem comum e muito popular. Finalizando sobre os cavalos Appaloosa, eu acho que eles são um dos mais bonitos e interessantes cavalos do mundo. São bons trabalhadores e têm uma vontade incrível de cooperar com humanos. São inteligentes, fáceis de treinar e resilientes. Além disso, são cavalos com um caráter incrível. O cavalo Percheron é um dos mais fortes e poderosos da raça. Não é à toa que é também conhecido como um cavalo de força. É um cavalo bastante resistente e forte, com excelentes características de saúde e disposição. Esse cavalo tem origem na região do centro-oeste da França, ou seja, na região de Perche. Como o nome diz, seu registro oficial é cavalo Percheron. No século XIX, as pessoas começaram a criar e melhorar essa raça especificamente para que fosse mais capaz de trabalhar pesado. O cavalo Percheron pode atingir alturas de entre 1,60 e 1,90 metros e pode pesar até 1.800 quilos. Ele tem um poderoso torso, braços fortes e largos, uma cabeça bem proporcional e um pescoço bem definido e curto. Os membros de seus membros são fortes e resistentes, e seus cascos são grandes e bem desenvolvidos. Esse cavalo é também conhecido como o cavalo que moveu o mundo. É conhecido pelo seu uso em carros de boi, onde 2 a 6 dessas cavalarias são usadas para mover carretas, carros e muitos outros tipos de veículos pesados. Se você quer um cavalo de trabalho de verdade, o cavalo Percheron certamente é uma ótima opção. É forte, resistente e pode trabalhar duro ao longo do dia. Se você gosta de cavalos fortes, bonitos e resistentes, o Percheron deve estar no topo da sua lista. O Lusitano é uma raça de cavalo muito antiga, originária da região do sul da Espanha e do norte de Portugal. Eles são excelentes cavalos de trabalho, têm um temperamento calmo e seguem instruções bem. Além disso, são muito bonitos. A origem dos cavalos lusitanos é muito interessante. Eles são descendentes dos cavalos árabes que foram introduzidos na Península Ibérica há séculos. Em Portugal, foram criados para servir como cavalos de guerra, devido à sua habilidade de aprender técnicas de batalha como dressagem e doma. Os cavalos lusitanos são muito bem proporcionados, têm grandes e fortes costas e são altos e magníficos. Eles têm um medo natural, mas são rápidos, ágeis e inteligentes. Além disso, possuem um temperamento sereno, mas ficam prontos para reagir a comandos imediatamente. São cavalos incríveis. Os cavalos lusitanos foram criados para servir como cavalos de guerra, mas hoje em dia são mais conhecidos como excelentes cavalos de dressagem, doma e doma vaquera. São cavalos com muita habilidade de movimentos, como passos de cavalo e piruetas. Enfim, os cavalos lusitanos são incríveis. Eles são bonitos, fortes, rápidos e inteligentes. Têm um temperamento excelente e são muito fáceis de treinar. São animais muito importantes na história da equitação. Eu sou realmente impressionado com eles. Os cavalos andaluz são geralmente cavalos pequenos, com uma pele macia e acanhada. São cavalos musculosos e fortes, com muito movimento e bom pé. Em relação à personalidade, são cavalos inteligentes, aprendem rápido, têm boa memória e são bons cavalos de trabalho. A origem do cavalo andaluz está no sul da Península Ibérica. Os primeiros exemplares faziam parte de uma mistura entre cavalos que os romanos trouxeram para a região, as cavalariças árabes e os cavalos da Península Ibérica. A mistura dessas linhagens resultou no cavalo andaluz. O rosto tem um volume moderado, os olhos grandes, as orelhas grandes e redondas, um nariz pequeno e bem definido. E a cabeça, em geral, é bem formada e bem proporcionada. O pescoço do cavalo andaluz é longo e curvo. Eu posso falar sobre o tronco curto e um tórax bem desenvolvido. Oração robusta, bem forrada e bem desenvolvida. Já as pernas do cavalo andaluz são longas e bem musculosas. No fim das contas, são animais de grande valor e com uma história rica. E são cavalos de excelente temperamento. Não são só bonitos, mas também são ótimos parceiros.